Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um momento de profunda reflexão aqui no canal A Voz do Doutor. Há questões na vida cristã que, embora pareçam triviais à primeira vista, revelam uma profunda confusão a respeito da natureza da nossa fé e, mais crucialmente, da natureza do Deus a quem servimos. Uma dessas questões, que ecoa no coração de muitos crentes sinceros, é esta: Deus ainda me ouve se eu orar deitado? É isto desrespeitoso? Será que uma oração proferida em tal posição é menos poderosa do que aquela feita de joelhos? É uma pergunta que expõe a nossa tendência humana de nos apegarmos à forma externa, ao ritual visível, em detrimento da essência espiritual. Pensamos que a eficácia da oração reside na angulação dos nossos joelhos ou na elevação das nossas mãos. Permitam-me, desde o início, dissipar esta névoa de equívoco. O que realmente importa e o que a Escritura constantemente nos ensina é esta verdade fundamental que devemos gravar em nossas almas. A oração, meus amigos, não se trata da posição do seu corpo, mas sim da postura do seu coração. A eficácia da oração reside não no ângulo dos nossos joelhos, mas na sinceridade e na fé do nosso espírito. O que realmente importa não é a nossa performance física, mas a nossa condição espiritual diante do Deus vivo. É a isso que a palavra de Deus nos convoca. O problema central que enfrentamos é a nossa inclinação para o legalismo, para a ideia de que podemos impressionar a Deus com a nossa devoção externa. Mas a Escritura nos liberta deste fardo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos dá uma instrução que aniquila qualquer limitação posicional. Orai sem cessar. Tessalonicenses. Pensem bem no que isso implica. Se a oração deve ser ininterrupta, um rio que corre continuamente, como poderia ela estar restrita a um determinado horário, a um determinado lugar ou a uma determinada posição física? A verdade é que, quando você ora deitado, Deus não se sente ofendido. Ele não está como um juiz severo a contar o ângulo dos seus joelhos ou a medir a altura das suas mãos. Ele está, sim, ouvindo o seu coração. O foco da sua atenção não está na sua anatomia, mas na sua alma. O poder da oração, devemos sempre nos lembrar, não emana de nós nem da nossa posição, mas daquele a quem estamos orando. Se o poder residisse na nossa posição, a oração seria reduzida a um mero exercício de ginástica espiritual e não a uma comunicação vital com o Deus vivo. O foco é sempre o objeto da nossa fé, não o nosso desempenho. Portanto, seja você caminhando pela rua, dirigindo o seu veículo ou deitado em sua cama no meio da noite, Deus ainda está ouvindo. A oração é, em sua essência mais pura, uma questão de relacionamento e não de ritual. O salmista, em um momento de profunda intimidade e vigília, testifica desta mesma liberdade e proximidade. Na minha cama, me lembro de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Salmo. Isto significa que, mesmo da sua cama, mesmo deitado de costas em sua fraqueza ou descanso, suas orações sobem como incenso ao céu. A sua cama, que é o lugar do seu descanso e da sua vulnerabilidade, torna-se um altar. Agora, é imperativo que reconheçamos que, embora Deus não exija uma posição, a Bíblia nos mostra que certas posturas físicas carregam um profundo significado espiritual. Não é que a posição seja o poder, mas ela pode ser o símbolo da nossa atitude interior. Ajoelhar-se frequentemente representa humildade e submissão à soberania de Deus. Levantar as mãos representa rendição e dependência. Deitar-se prostrado com o rosto em terra representa uma profunda reverência e adoração, o reconhecimento de nossa total pequenez diante da sua glória. E o que significa então orar deitado?
Quando oramos deitados, isso pode ser um ato de descanso em Deus, de confiança inabalável em sua presença e proximidade, mesmo na nossa maior fraqueza. Pensemos em nosso Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. O Evangelho de Mateus nos relata que ele prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus. O ato de prostrar-se, de deitar-se diante de Deus, não foi uma limitação, mas a mais profunda expressão de rendição e submissão à vontade do Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Portanto, deitar-se diante de Deus pode ser uma posição de entrega total. Talvez você tenha estado doente, prostrado pela enfermidade, ou talvez tão exausto pelo peso da vida que se ajoelhar é um esforço que seu corpo simplesmente não pode suportar. Em tais momentos, tudo o que você pode fazer é sussurrar orações da sua cama. Eis a boa nova. Deus ouve você. Deus encontra você exatamente onde você está. E de fato, as orações mais poderosas são, muitas vezes, aquelas feitas quando o nosso corpo está fraco, mas o nosso espírito, em total dependência, está forte. A fraqueza física nos força a abandonar a autossuficiência e a nos lançarmos inteiramente na graça de Deus. Lembrem-se da promessa de Romanos. Mesmo quando não sabemos o que orar ou como orar, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos em palavras. Se o Espírito intercede por nós em nossa inabilidade verbal, quanto mais ele não acolherá a oração feita em nossa inabilidade física. Meus irmãos, a conclusão é clara e gloriosa. Seja em pé, ajoelhado ou deitado na cama, o céu ouve. Seu Pai Celestial não está inspecionando a sua forma. Ele está perscrutando o seu coração. Ele está ouvindo a sinceridade, a fé e a dependência que residem na sua alma. A oração, em sua essência mais pura, é simplesmente uma conversa bidirecional entre a alma redimida e o Deus que a salvou. O que mais importa, o que é de urgência eterna, é que você ore. Não retenha suas palavras por medo de uma postura inadequada, pois o Pai anseia pela voz do seu filho. Então, esta noite, quando você se deitar, não silencie o seu coração. Deus está esperando e Ele está mais perto do que você pensa, pronto para ouvir o sussurro mais fraco de um coração sincero. Antes de encerrarmos, se esta mensagem baseada na Bíblia incentivou e fortaleceu a sua caminhada com Cristo, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal A Voz do Doutor para mais mensagens que buscam a profundidade da verdade e a aplicação prática da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.